tive a oportunidade de fazer uma entrevista fascinante. Coisas que eu, pessoalmente, não conhecia, que é a osteopatia. A osteopatia ela pode ser um braço da fisioterapia, mas pode ser também considerada em outros países como uma profissão. Tive o prazer de entrevistar a doutora Cibele Betti. Não perca essa entrevista, você vai conhecer o que a osteopatia pode fazer para a sua saúde, para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Fica ligado! Nós estamos começando mais um Roberta Lara Apresenta e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a doutora Cibele Betti, que é uma amiga e também uma profissional exímia na área e é uma fisioterapeuta, mas ela não é só uma fisioterapeuta em termos profissionais. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho para entender todo o lado profissional da Cibele, a experiência, como é que ela chegou lá. Então, vamos começar a direcionar um pouquinho esse bate-papo. Obrigada por estar aqui, Cibele. Eu que agradeço, Roberta, o convite. Muito feliz de você poder vir aqui. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, vamos lá. Deixa eu entender um pouquinho, Cibele. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que foi o início da sua carreira. E me parece que tem algumas coisas além da fisioterapia e acrescidas à fisioterapia. Conta um pouquinho pra gente o que é. Então, eu sou fisioterapeuta e dentro da minha formação eu fiz a especialização em osteopatia, A osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia. Em outros países, ela é ou uma profissão independente, ou, no caso dos Estados Unidos, é uma residência médica. Olha que interessante, quer dizer que dependendo do país, você não precisa ser fisioterapeuta, você pode ser osteopata. Exato. Você vai para uma outra profissão. Exato. É isso? Isso. Normalmente na Europa, eles têm essa habilidade de ser uma profissão independente. Vamos pegar um pouquinho esse gancho que você está me falando, eu não tenho certeza, mas acho que você ficou um tempo fora do país, não? Sim, não é isso? Exato. Eu iniciei minha formação aqui, é um curso de 6 anos, então eu fiz os 5 aqui, na sede da Escola de Osteopatia de Madrid, que nós temos aqui no Brasil, em Campinas, e o 6º ano eu já estava morando fora, então eu fiz em Madrid mesmo, tive essa oportunidade de estar direto da fonte, E além disso, vivendo na Europa, eu pude experimentar outras escolas, porque na Europa, sim, na Europa é muito comum, É como um dentista, um psicólogo aqui. Então, quem é seu dentista? Lá eles perguntam, quem é seu osteopata? Aqui ainda tem um certo desconhecimento. Bom, antes de mais nada, a gente vai tentar entender um pouquinho. Eu agora tenho uma dúvida e quero entender, Porque tem muita gente que assiste a gente e são pessoas, às vezes, também que querem escolher a profissão, A gente atinge também um público aí que está ainda na escolha da profissão. Você disse que são 6 anos. A fisioterapia são 4 anos. A osteopatia são mais 6 anos. Então um grande curso, Sim, Ele exato. É uma extensão grande. Tem. Tá. E para a gente poder entender um pouquinho mais, as pessoas que estão nos assistindo, o que o osteopata faz? Porque acho que essa pergunta Exato. O osteopata, a princípio, não trabalha com osso, Como o próprio nome remete, então não é osso. Ele usa das mãos e dentro das ferramentas que ele tem, do cinturão do Batman, ele tira técnicas diversas para tratamento de dores, preventivos. Então, ele trata um bebê desde 1 semana de vida até um idoso. O que popularmente se acredita que a osteopatia são manipulações, aquelas que torcem e estralam. Só que não, isso é uma das ferramentas. Então, dependendo de cada caso, dependendo de cada paciente, a gente tira essa ferramenta do cinturão do Batman e atua. Olha, que interessante, porque o que a gente tem visto, principalmente depois dessa questão da pandemia e tal, a gente tem voltado muito a entender essas novas, que não são novas, são milenares, Mas a gente está entendendo essas estratégias de uma maneira diferente. Então, assim, quando você fala de osteopatia, um curso aí de 6 anos, você sabe mais ou menos me orientar e orientar quem está nos assistindo? Isso é uma técnica milenar? Não. Medieval? Não. Veio estudando no século ou é uma coisa mais recente? Não, nós temos o idealizador, que é um americano, André Taylor Still, do final do século XIX. E o Still, ele era muito visionário. Então, naquela época, ele já
via o indivíduo como um todo, o pensamento holístico, o biopsicossocial que a gente vê hoje, né? E ele, o pai dele era pastor e médico, né? E ia migrando de regiões do interior dos Estados Unidos. E ele, um grande observador, observava como o pai tratava os pacientes, como o pai tratava os fiéis, dissecava animais, observava muito a natureza. E ele não se conformava com o estilo da medicina da época, porque ele já achava muito impessoal. Então aquilo, o pai dele instigava para ele fazer o curso de medicina, mas ele se revoltava, porque ele não queria aquela medicina. E aí ele começou, quando o pai dele já estava mais idoso, iam chamá-lo para ver um doente, vai você, André, vai você. E ele começou a ir, e naquela coisa empírica, começou a oferecer tratamento diferenciado. Sem informação médica. Sem informação. Não foi para medicina. Mas depois ele recebeu o título, etc. E aí, assim, o que a gente costuma dizer é que o Steele desenvolveu não só uma técnica, né? A gente não é um executor de técnicas, mas uma filosofia de vida. Pelo que você está me dizendo, eu estou entendendo isso, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Por que eu estou falando isso, né? Porque com a questão da pandemia, todos nós, acho que ficamos mais adeptos das séries, né? De assistir as séries, né? Enfim. E, conforme você está me falando, algumas séries mais antigas mostravam esse tipo de coisa, muito parecido com o que você está dizendo. Sim. Por isso que eu estou dizendo que essa situação toda que a gente passou está se remetendo a ver o indivíduo de uma forma mais holística. Exato, né? Roberta. E a gente tem visto isso, já estava vendo, já era uma tendência, agora então... Acho que muitos e muitos estudos sairão, né, Sibeli, mostrando assim, por que aqueles indivíduos foram mais tendenciosos a não conseguirem trabalhar com a situação da pandemia, seja porque, de fato, né, acabaram positivando a questão do novo coronavírus, mas emocionalmente também tiveram pessoas que também tiveram alterações significativas. Eu acho que nós vamos ter trilhões de estudos vindo dessa situação toda, né? Sim. Muito bom, então já estou entendendo o que é a osteopatia. Agora, se as pessoas te perguntam assim, né? Doutora Sibeli, quais são as doenças mais tratadas pelo osteopata? Tem alguma coisa, você já disse que é em qualquer idade, né? Mas você sabe me dizer o que é o mais comum que as pessoas procuram você? Então, hoje em dia, ainda o mais comum são as dores na coluna, né? Dores na coluna, dor de cabeça. Falta informação desse tratamento visceral, do tratamento preventivo, então do bebê. O bebê é importantíssimo, que nasceu, ele passe a fazer um check-up para ver se todas as tensões membranosas da cabecinha dele estão em ordem, se a questão visceral está em ordem, porque o momento do parto é um trauma físico e emocional. Seja parto normal ou seja uma cesárea. Independente, exato. Uma ruptura. Exato, né? É uma ruptura. Né? E é muito comum as pessoas falarem, é normal um bebê chorar, é normal ter cólica. Não é normal, né? Se tá tudo bem, não é normal. Então, muitas vezes eu trato a mãe, daí ela engravida, olha, se nasceu seu bebê, você traga. E outras vezes as pessoas, o boca a boca, né, chegam assim, eu não tô dormindo há 1 semana, 2 semanas, porque meu bebê não para de chorar. Aí você trata com manobras suaves, e aí até falam, nossa, foi bruxaria, porque a pessoa volta a dormir. Então, a vida tendo um bebê, né? Então a gente, assim, não dizendo que a gente trata tudo, mas o que a gente não trata, a gente é treinado por ter essa visão do todo, por estudar muito a delegar, né? Então, por exemplo, olha, o seu problema é mais alimentar, então você vai para uma nutricionista. Não, olha, para melhorar o seu atendimento, você precisa fazer um trabalho psicológico. Então, a gente tem essa capacidade de ver o indivíduo e de fazer as devidas indicações, né? É o que a gente sempre diz, né, e bate muito nessa tecla, né? São as equipes multidisciplinares, né? Acho que cada vez mais a gente entende isso. Agora, você tocou num ponto, já tinha mais ou menos a ideia de fazer essa pergunta para você, mas eu acho que o público que está nos assistindo, e eu também, confesso que quero entender um pouquinho melhor isso, quando você fala, os osteopatas falam que diversas disfunções são viscerais. O que você quer dizer com viscerais? Isso. Visceral eu quero dizer algum órgão, né? Então, por exemplo, um paciente tem uma dor no ombro direito. Essa dor no ombro direito, que diagnosticadamente é uma tendinite de um supra, né, ou de um bíceps, ela tem uma causa.
né? A gente busca a causa. Aliás, um parênteses, uma coisa muito interessante, o Sherlock Holmes, ele foi baseado num osteopata, porque a gente é como um investigador. Então, a gente vai atrás da causa da doença. Então, voltando, ele tem uma dor no ombro, uma tendinite, mas se ele não teve um trauma ou um gesto esportivo agressivo, de onde veio? Não veio do ombro, porque ele está com esse ombro a vida toda, tem uma causa. Essa causa pode ser da disfunção da articulação temporomandibular, pode ser da cervical, pode ser do fígado, do estômago, do pulmão, etc. Ah, mas como? Todos esses estudos, tudo isso que a gente se baseia, é puramente na anatomia e neuroanatomia. Então, por uma questão de peso do fígado, ele traciona ligamento, por uma questão metabólica, então, o excesso de amônia, de glicogênio, etc. Por exemplo, né, a gente tem visto muito isso, eu precisei estudar muito para entender melhor essas questões da pandemia e dos processos inflamatórios. A gente precisou rever e tem que cada vez mais rever a questão de hábitos que a gente chama de inadequados, né? Então, o excesso da ingestão de álcool, ou o cigarro. Então, quer dizer que o osteopata ele também tem uma relação com as toxinas. Né? Com o lado tóxico do processo. Né? E a gente também diz uma outra coisa, e tem visto muito isso, né, Cibele, que a tensão que a gente tem mesmo em algumas situações interpessoais. Exato. Né? Eu já escutei muito, por exemplo, algumas pessoas falarem, nossa, quando eu tenho essa situação na minha empresa, no meu local de trabalho, sempre com as mesmas pessoas, nossa, me dá na hora uma dor aqui. Exato. Aí a gente fala, nossa, será que essa dor é tão aguda e tão imediata? Então, eu acho que vocês entendem melhor, por alguma razão, que tipo de, né, de tração, ou não sei exatamente como que você pode explicar isso pra gente, mas para as pessoas poderem entender que isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então, por exemplo, a toxicidade do álcool, do cigarro e da raiva, né? Tudo isso, a raiva, a pessoa, quando ela tem raiva, a gente tem o mecanismo do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O que é isso? Ele me motiva a lutar ou fugir de um leão. A gente não tem leão na rua toda hora, né? Então, esses estresses do dia a dia, do emprego, do vizinho, da sogra, etc., me motivam a produzir, a desequilibrar o meu sistema autonômico. Quando isso acontece, eu libero mais glicogênio para eu lutar. Eu não vou lutar? Quem que vai sobrecarregar? O meu fígado. E por essa questão das toxinas, da ligação anatômica, pode me doer o ombro, pode me tensionar a região do trapézio, né? É aquilo, eu estou pronta para lutar, mas eu não luto. Então, é um monte de substâncias químicas que estão aí no meu corpo. Energia excedente. Excedente? Não é dissipado. Não. Né? Não é utilizado. Muitas vezes, o que eu indico para o paciente? Aquele paciente que remói, que fica com aquilo e não tem onde descarregar, vai fazer boxe. Né? Às vezes, meditação é excelente, mas aquela pessoa que está ali remoendo, raiva, vai fazer um boxe. Drena essa energia, corre. Porque tem aí vários perfis, né? Em várias situações. Então, é medo, angústia, raiva, né? Então, indignação. Tudo isso são coisas assim que a gente percebe que pode alterar. Então, vai no ponto. E aí, por exemplo, agora eu vou perguntar uma situação de exemplo. Vamos supor que o paciente seu chega e fala, doutora Cibele, essa situação frequente na minha vida me gera raiva. Normalmente, você pega o ponto, qual é a técnica? Sim, então, primeira coisa, né, é uma avaliação extensa. Então, quando ele fala essa situação, ok, essa situação não cabe a mim, cabe a ele resolver, né? Se ele não mudar a forma como ele vê a situação, vai ser recorrente. Mas são uma série de testes. Então, nesse exemplo, essa aqui, eu vou fazer vários testes inibitórios. Então, eu inibo a articulação temporomandibular, porque quando eu estou com raiva, eu aperto, travo. Ok, faço o teste mecânico. Não repercutiu? Não é aqui meu foco. Faço o teste visceral. Não repercutiu. Ah, mas eu faço um teste podal. Ali repercutiu. Ah, eu tive um entorse, eu tive uma fratura, ou eu não tenho nada. Mas aquele pé é um pé que não está pertinente ao corpo. Então, eu vou trabalhar o pé, vou orientar a palmilha, ou vou orientar para um outro profissional, né? E uma causa também que é bem frequente, que muita gente desconhece, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, são as cicatrizes, Roberto. As cicatrizes, elas são extremamente
repercutem extremamente tanto na mecânica quanto, de novo, nesse sistema nervoso autonômico, né? Por quê? Imagina uma cicatriz de cesárea, é um tecido remendado. Como é que eu vou ter, se ela for patológica, Sim. claro, como eu vou ter minha mobilidade do ombro adequada, as estruturas moverem adequadamente, né? Então, a gente precisa também pensar, então na anamnese é tudo, às vezes o paciente olha assim, nossa, mas por que você quer saber se eu tenho cicatriz? Ou que horas que eu tenho a minha insônia, né? A gente se baseia em algumas coisas da medicina tradicional chinesa, círculo circadiano, etc. Isso é muito interessante. Bom, a gente poderia ficar horas e horas conversando certeza. aqui, mas, né, nós temos um tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de entrar no processo final da entrevista com você. Você falou um negócio que é interessante, que são cicatrizes, né? Cicatrizes, realmente, o próprio nome já diz, marcas, né? E, por exemplo, tatuagem e piercing, dependendo do local, pode interferir? Pode, né, mas muito menos, mais o piercing, né, porque acaba pegando tecido subcutâneo. Eu já escutei isso sobre essa questão, principalmente quando se coloca o piercing nessa região. Exato. Eu já ouvi muito falar que isso pode trazer intercorrências. Exato, né? Então, sim, a tatuagem é mais superficial, né, mas é aquilo, quando a gente fala cicatriz, a gente fala tanto da física quanto da emocional. Sim. Então, uma cicatriz emocional também me gera toda uma adaptação posturológica, uma queimadura, né? Ou assim, a mulher ela queria um parto normal e precisou de uma cesárea, muitas mulheres não. E aquela cicatriz, a médio e longo prazo, pode desenvolver uma dor na lombar, dor no ombro, problemas de intestino, etc. Tá vendo, né, gente? Então, como tudo está interligado, né, no cosmos, né? Nada é por acaso e o mais bacana é que, assim, às vezes a pessoa sofre muito tempo com uma determinada coisa sem saber exatamente o que é e pode buscar ajuda e conseguir conviver. A gente sempre fala, né, de resiliência e aceitação. Né? Acho que essas duas situações aí essas duas questões são muito importantes para a gente ter uma vida, né, mais adequada, né, um pouco mais saudável, se a gente consegue entender melhor as ocorrências da vida da gente, né? Bom, Cibele, para a gente ir finalizando, na sua dinâmica de trabalho, especialmente na sua área, você acha que toda a questão da pandemia trouxe mudanças significativas? Sim. Vai trazer mudanças? Sim, já está trazendo, né, Roberta? Já trouxe essa questão das pessoas, esse pânico, esse estresse, essa incerteza. Isso está gerando, né, uma descompensação. E a gente tem hoje, né, a telesaúde, então, como eu disse, a osteopatia, ela não é uma técnica exclusiva. A prática da osteopatia é hands-on, mas a gente pode fazer o hands-off, né, via celular, via os meios de comunicação. Era uma pergunta que eu ia fazer, porque tem muito a ver com o toque, Tem a ver, porque a prática, mas o conceito, eu falar com o paciente pelo telefone, eu dar apoio, dar orientação, né? Ou até orientar algum tipo de exercício ou posição. De posição, exatamente. Então, o hands-off é possível, né? Agora, claro que o toque é insubstituível. Bom, isso daí a gente tem conversado muito e o nosso coração pede cada vez mais, né, que a gente possa ter a retomada, entendendo que essa retomada vai trazer novas interpretações de várias coisas, claro, né, a gente diz, nada será como era antes. Eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência de se acomodando ou de até se adaptando, mas a gente sabe que o contexto de higienização, de hábitos adequados, de saúde, eles vão precisar ficar. Coisas que a gente já vinha falando há muito. Né? Então, eu acho que muitas transformações positivas deverão vir. Né? A gente espera, e acho que enquanto profissionais de saúde, especialmente em linha de frente, a gente aprendeu a desenvolver essas técnicas de uma maneira muito interessante. Né? Acho que a gente vai aprender ainda mais, a usar ainda mais isso. Né? Cibele, para finalizar para o nosso público, né, se você tivesse que dar uma mensagem, não só da doutora Cibele, da Cibele em si, mas da Cibele osteopata, qual é a mensagem que você passaria para o nosso público, né, pensando também nessa questão da pandemia, porque agora a gente já está entrando numa outra fase, né, que é a fase da retomada, mas eu acredito que isso vai ficar muito presente na gente. Então,
Você pensando na qualidade de vida das pessoas, qual seria uma mensagem que você poderia dar para o nosso público? Eu acho que a gente tem que agradecer essa oportunidade que a vida está nos dando de rever algumas coisas, de rever valores, de recalcular a rota, né? De valorizar o simples, de valorizar o abraço, o amigo, né? A gente sabe que um abraço libera muita ocitocina, então abraça quem está do seu lado, abraça o cachorro, né? E valorizar o simples, valorizar os pequenos momentos, fugir um pouco desse consumismo, desse mundo maluco, que a vida é uma só. E também pensando nas dores, né? Como a doutora Cibele falou pra gente, né? Os momentos de raiva, de ira, de angústia, a gente também é seletivo e tem o discernimento próprio para tentar cortar algumas situações que a gente percebe que não são positivas. Claro. Então, acho que... Não bem falado, não vai muito bem. Né? Exato. E perceber onde eu posso estar, aonde eu posso ficar, dentro do meu trabalho, fazer o meu melhor, mas qual é o ponto para que eu escolha esse bem-estar, né? Exato. O equilíbrio, né, Roberta, em todas as áreas da vida. E uma coisa importante ainda, né, que nós estamos saindo, mas eu acho importantíssimo, pessoal, é movimento, é respiração, é caminhar na rua do seu bairro, é caminhar na rua do seu condomínio, claro, com as devidas proteções, mas movimento. A gente precisa que esse pulmão tenha uma atividade, principalmente para quem desenvolveu a doença. Eu tenho visto pacientes, o pós, então importantíssimo. Olha agora dica, gente. Essa época de frio, então pegar um cabo de vassoura, fazer exercícios respiratórios, pegar quilos de feijão da sua casa, caminhar com o cachorro e jogar bola com seu filho, importantíssimo, porque nós estamos mais parados, quanto mais parado, mais inatividade, sistema cardiovascular diminui, uma série de doenças, né, podem desenvolver, mas prevenindo os resfriados e tudo isso, e o pós-Covid, sem dúvida nenhuma, o movimento aí é fundamental. E o recado que a gente sempre dá para essa situação toda, não deixe de procurar os seus profissionais da área de saúde, né, como a doutora Cibele disse, a gente falou da equipe multidisciplinar, aqueles pacientes que já necessitam de medicação, que não têm os seus tratamentos. Exato. E para agora isso vai ser fundamental para essa retomada, que a gente esteja minimamente equilibrados naquilo que podemos, para começar aí essa nova fase. Exatamente, certo, Roberto. Muito obrigada pela presença, foi um prazer ter você aqui. Com certeza gostaríamos de conversar mais e mais e mais, porque me interessa falar, por exemplo, só de coração, só de fígado, né, dos órgãos em si, o que eles relatam para a gente, né, a gente interpretar isso melhor. Com certeza nós teremos essa oportunidade em breve. Obrigada, então, Roberto. Muito obrigada, e assim a gente encerra mais um Roberta Lara Presente.